você achou. Guarde lá. Guarde o que você achou. Não, você que guarda. Não lembra não? Você primeiro quebrou. Vem cá. Oi, oi! Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Fiquei uns dias aí sem postar pra vocês. Eu estava sem tripé, gente. Tenho só o tripé que eu tô usando agora nesse momento e algumas coisas não dá de gravar com ele. O meu outro, que era o tripé normal, que eu sempre uso, tinha estragado, mas eu consegui arrumar ele ontem, então estou retomando os vídeos. Só para contextualizar vocês, hoje é sexta-feira, dia 25 de julho, é feriado aqui na minha cidade, então o marido tá em casa, vocês viram aí, né, eu comecei o vídeo montando uma mesinha pro nosso café da manhã. E agora, gente, já é a parte da tarde, né? De manhã daí eu fui pra rua, cheguei, fui mexer com o almoço, não gravei pra vocês porque eu já cheguei tarde e acabamos de almoçar. Tem uns 15 minutos que almoçamos e já é 1h30 agora. Gente, eu tô precisando de limpar o meu louceiro. O louceiro, a cristaleira, tá com bastante poeirinha. Essa semana eu limpei as coisas da cozinha, dei uma atenção maior, né? Tirei pó, só que ficou faltando esses dois ainda. E assim, aqui tá seco demais, muita poeira. O que eu limpei já tá quase precisando de limpar de novo, porque tá com poeira. E isso daqui, por mais que fica fechadinho, gente, a poeira dá um jeito de entrar. Então agora eu vou tirar todas as coisas do louceiro e da cristaleira. Vou limpar, vou organizar tudo e vou compartilhar um pouquinho aqui com vocês. Então hoje o que eu vou limpar vai ser essa cristaleira, né, onde ficam os meus jogos de xícaras. E o louceiro, né? O meu louceiro é esse armário multiuso, mas assim, ele me atende super bem. Então aqui eu guardo os bowls, prato de sobremesa, leiteiras, essas coisas assim. Tem mais armários aqui na cozinha que eu guardo louças, mas hoje eu vou focar nesses dois, fazer a limpeza desses dois e compartilhar com vocês. E daí em um outro momento eu mostro esses outros armários. Então agora eu vou começar retirando todas as coisas daqui. Olha só, tá bem empoeirado, bem sujinho. Vou tirar tudo, limpar e organizar novamente. Retirei já todas as coisas ali do armário que fica os pratos e bowls. Não retirei ainda aqui da cristaleira porque não cabe aqui na mesa. Então tem que ir por partes. Aí aqui eu já coloquei esses. Tem algumas xícaras ali, essas daqui, ó, mas é porque eu lavei elas agorinha, então por isso que elas estão aqui. E daí eu vou agora passar um paninho ali pra voltar a organizar. Acabei de limpar aqui, fui pegar o celular achando que tava gravando e não tinha filmado eu limpando, mas já limpei, vou começar a guardar as coisas agora. Esse multiuso, ele tem 6 repartições dessa e me atende super bem, eu gosto que fica bem arrumadinha as coisas. E aqui eu gosto de organizar elas por cores, né, as louças. Então vou começar já a guardar agora. Aqui nessa parte de cima eu gosto de guardar todas as minhas louças transparentes. Lembrando que nesse armário eu gosto de deixar só os pratos, bowls, leiteiras e daí as xícaras eu deixo tudo na cristaleira. Porque eu não tenho taças, tenho 2 taças só. E daí eu deixo as taças em outro lugar e uso a minha cristaleira para as xícaras. E daí essas xícaras que são as com pires, que são as que eu uso no mesa posta, né? As xícaras que é sem pires, né? As xícaras, canecas avulsas, eu deixo em um outro armário. Eu vou começar a arrumar aqui. Eu já organizei aqui. Gente, o celular tá tão estranho. Eu tô gravando, quando eu vou ver ele parou de gravar, então nem sei se pegou
eu organizando aqui o louceiro. Tá muito estranho. Depois vou ver o que tá acontecendo. Então, igual eu falei pra vocês, eu gosto de separar por cor, que fica mais fácil de encontrar, né? Então, aqui ficam as coisinhas transparentes. Aí, aqui eu coloquei as louças brancas. Nessa daqui, rosa e vermelho. Aí, aqui, tons de amarelo, marrom e as tabuinhas de madeira. Coloquei também os âmbar que eu tenho, é só essas duas travessinhas, esses dois balls. Aí aqui embaixo ficaram verde e azul. E na última prateleira ficam os meus pratos de refeição, prato fundo e prato raso. Então eu deixo eles aqui embaixo porque são maiores e daí só cabe uma fileira assim. Aí lá atrás são dois que eu não uso muito e daí eu organizei assim. Então ficou assim o armário com as louças. E daí, gente, eu já fui retirando as coisas aqui da cristaleira. Como eu falei antes, aqui ficam minhas xícaras com pires, que são as xícaras que eu uso nas mesas postas. As xícaras daí sem pires eu vou usando assim pra cafezinho, sabe? Quando eu vou tomar um cafezinho de tarde, ou quando eu não monto mesinha posta e eu pego essas xícaras. Aí, essas que eu retirei, olha, eu fui colocando tudo aqui na mesa. E eu já fui colocando assim, ó, em ordem, que é o jeito que tava ali na cristaleira, pra depois eu organizar, que eu gosto de organizar elas do jeitinho que tava. Aí aqui, então, eu já deixei tudo separadinho, com o jeito, né, a ordem que eu gosto de arrumar na cristaleira. Eu gosto muito de xícara, eu sou apaixonada por xícara. E eu tenho bastante dessas de cafezinho, eu gosto muito dessas xicrinhas de cafezinho. Tem gente que não gosta, né? Prefere as grandes de 200 ml. Mas eu amo essas xicrinhas assim. Nossa, eu uso direto, direto, direto. Então aqui, ó, daí eu gosto de organizar elas por tamanho e cor. Então eu começo organizando, depois vocês vão ver na cristaleira, as transparentes. Aí eu começo pela transparente, o rosa transparente, azul transparente. Aí passo pra azul escura, branca. E vou organizando do jeito que tá aqui. E daí, encheu a mesa, não deu de eu tirar todas, né? E tirei metade, ó. Nem duas prateleiras. Aí eu vou limpar aqui e vou voltar essas dali pra daí eu retirar as outras e organizar. Enfim, terminei aqui a organização da cristaleira. Ela já tá pequena para as minhas xícaras, gente. Eu tive que fazer aqui, dar um jeito. Eu tirei algumas coisas que estavam ali embaixo para acrescentar outras xícaras. E daí ficou assim, ó. Então, nessa parte de cima tem a transparente, daí a rosa transparente, a azulzinha transparente. Essas são todas de cafezinho, que é 90 ml. Aí vem pra essa azul marinho canelada. Aí coloquei essas branquinhas estampadas, ali atrás só tem uma de cada. Aí eu coloquei assim, dessas duas aqui eu tenho duas peças. Aí coloquei essa da Rio, Oxford. Daí descendo aqui, eu tenho a amarela. Aí eu gosto de indo assim meio que por tom. Aí ainda é de cafezinho aqui, ó. Dei amarela, laranjada, dei a vermelha.
E daí essas vermelhas também é de cafezinho. Essas daqui já começa a ser um cafezinho maior, que são aquelas xícaras de 180 ml, 150 ml. Essas daqui são sem pires. Tanto esse daqui ele é um cremezinho, ali tá aparecendo outra cor, mas ele é um cremezinho, bem bonita essa cor. Só que são xícaras que eu consigo usar com outros pires. Ó, aqui atrás eu tenho 4 dessa verde, que é a mesma da marrom. Essa verde mesmo eu uso com esse pires. Esse pires aqui é dessa xícara aqui de trás. Só que ele era um jogo com 6. Aí quebrou um pires e quebraram 3 xícaras. E os pires delas são tão bonitos, deixa eu mostrar pra vocês, que eu fiquei com dó de jogar fora quando quebrou as xícaras. Olha só que coisa mais linda. Então, como esse pires ele tem várias cores, eu consigo usar várias cores de xícara, não só a xícara do jogo, né, que é aquela lá no fundo. Então, daí eu comprei essas xicrinhas marrom, porque eu era apaixonada nelas, elas lembram muito casa de vó. E elas não tem pires, é só a xicrinha assim. Então eu uso ela com esse pires, olha, porque tem o café, fica lindo. Eu uso esse pires aqui com essas xícaras verdes ali atrás, por causa das folhas, que ela é o mesmo modelo dessa xícara marrom. E eu tava vendo, até essa daqui vai ficar linda com esse pires, porque ele é um cremezinho. Então, daí aqui já começam essas xicrinhas maiores. Aí aqui já são as xícaras de 200 ml. Então, eu começo com as transparentes. Lá atrás tem um jogo com 6 e aqui na frente outro jogo com 6. Na pegada do transparente eu venho para as marrons. Ó, então, tenho esse joguinho com 2, tem essa com 1, esse joguinho com 4. Aí, já pulando pra de cor, pra essas de chá de cor, eu tenho essas. Então, lá atrás, na verdade, são 2 de cafezinho, mas eu não uso ela com tanta frequência, então eu deixei lá. Aí, eu tenho essas 2 brancas da Rio, Oxford também. Aí, essas daqui, que elas são meio branco, meio cinza, que tem umas pintinhas, coisa mais linda, olha. Aí, dela, eu coloquei do lado daí o rosa, que já é a próxima cor, né? Lá atrás é marrom. E aqui na frente eu tenho só uma dessa, que é um rosa queimado, eu ganhei do meu cunhado no Dia das Mães, e daí é uma peça só, eu coloquei aqui embaixo. E aqui são os jogos que eu tenho também, lá atrás 4 peças e aqui 3. E finalizei a cristaleira com as xícaras para as mesinhas postas. Aí, eu falei, né, que são as com pires, porém eu deixei essas daqui que são sem o pires, mas que eu uso o pires de outra com elas. Aí em outro armário eu deixo, vou mostrar pra vocês, acho que vai dar de mostrar ainda. Eu deixo as xícaras sem pires. Oi pessoal, voltei. Agora é finzinho de tarde, tá dando 6 horas. Eu tinha saído, fui lá na avó do meu esposo, passei um tempinho da tarde lá. E daí eu cheguei agora, e daí ficou faltando limpar por fora aqui a cristaleira. Vou passar um paninho no balcão para eu arrumar o cantinho do café. Daí eu vou compartilhar um pouquinho com vocês. Antes eu tava mostrando para vocês as xícaras, né, as coisas que eu organizei aqui. Na verdade, eu nem sei se eu cheguei a gravar. Mas aqui, ó, nessa parte do armário, eu coloquei canecas que eu tenho de joguinho, né, pra quando fazer uma janta ou alguma coisa que vai usar a caneca. Falo assim janta por causa do cuscuz, porque aqui em casa, quando a gente faz cuscuz na janta, sempre tem café. E daí eu deixei aqui jarra, vasinho, tacinha, uns outros vasinhos ali, coisas que eu uso pra decoração, e essas xícaras. E daí aqui nesse lado ficam as minhas xícaras avulsas, né, que eu uso pra tomar os cafezinhos. Tem algumas que são duplinha também, que eu uso daí quando é a janta assim. E daí a minha xicrinha avulsa que eu gosto pra tomar os cafezinhos. Vou abastecer agora uns potes de bolacha pra eu deixar arrumadinho aqui no cantinho do café.
acabei de finalizar a organização aqui do cantinho do café. Aqui eu deixo a cafeteira, a garrafa que eu uso sempre no dia a dia, uma xícara esmaltada, uma canequinha. Aí nesse pote aqui de bolacha eu coloquei a de água e sal. E nesse trio aqui eu deixei as bolachinhas doces. Então aqui tem a rosquinha, tem biscoitinho Maria. E daí nesse daqui eu vou deixar por enquanto vazio, que é o que eu quero fazer os amanteigados. Aí nessa bandeja eu deixei as coisinhas antigas também, que daí é a máquina de moer café, o bule com açucareiro, que é parzinho os dois. E coloquei também uma xicrinha de esmaltada. Daí esse cantinho ficou assim. Oi pessoal, como vocês estão? Hoje já é segunda-feira, agora é umas 8h30 da manhã e eu tô terminando de editar o vídeo pra subir ele pro canal e eu vi que eu não finalizei ele. Gente, final de semana foi uma correria. Sexta-feira eu gravei aí o vídeo, fiz essa organização. Eu queria gravar fazendo os amanteigados. Só que o vídeo já ficou muito longo, porque eu falo demais quando eu gravo assim, conversando. Então, eu vou gravar esses amanteigados essa semana e vou postar pra vocês. E daí eu vi que eu não me despedi nem nada. Então, agora eu tô terminando a edição. Esse vídeo sobe hoje pra vocês ainda no canal. E é isso, só vim dar tchau, agradecer por estarem aqui. E obrigado por assistirem mais um vídeo. E até a próxima. Tchau!